Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, terceiro domingo de novembro, onde nós comemoramos o Dia Mundial em memória das vítimas do trânsito. Então é um momento de reflexão, da gente repensar as nossas ações como condutores, como pedestres, como ciclistas, como usuários da via. Todos nós temos a responsabilidade de mudar esse cenário. Então olha só, no mundo morrem 1.350.000 pessoas por ano. Por dia morrem cerca de 3.500 pessoas. Isso num cenário mundial. Então eu estava lendo um livro, Segurança no Trânsito. Esse livro foi desenvolvido pela Escola de Engenharia de São Carlos, na USP. Traz alguns temas, alguns conceitos e algumas discussões que são muito interessantes. Para vocês terem uma ideia, no cenário nacional, no ano de 2021, nós tivemos 33.813 mortes no trânsito. Então nós tivemos uma redução do número de mortes de 2015 a 2019 e depois esse número foi tendo um leve aumento, o que acende um alerta para a gente aí, ó. A gente está tendo um aumento no número de mortes no nosso país. Esse livro traz um conceito muito interessante, que é o seguinte, que a segurança no trânsito está relacionada com o desenvolvimento do país. Então nós temos os países de baixa, média renda, gente? Nesses países de baixa renda, a gente percebe que o número de mortes é bem maior. Para vocês terem uma ideia, esses países de baixa e média renda são responsáveis por 60% dos veículos, mas responsáveis também por 90% das mortes. O que mostra pra gente que o número de mortes ele não está relacionado diretamente com os condutores de automóveis apenas. Nós temos também aí um grande número de mortes entre os pedestres, ciclistas e principalmente nesses lugares, onde a gente tem pessoas em situação de baixa renda, que são pessoas às vezes que nem têm um automóvel, que transita de bicicleta ou a pé mesmo e são vítimas, do trânsito no nosso país. O trânsito, ele deve ser um lugar para todos. O trânsito não deve priorizar os carros, A gente tem que pensar dessa forma e esse livro, ele traz essa discussão e eu achei bem interessante, que o trânsito é um espaço para todos, tem que ser pensado em todos. E através dessa estatística, a gente percebe o quê? Que justamente na área que é responsável por 60% dos automóveis, dos veículos motorizados, nós temos 90% do número de mortes, mostrando que o grupo vulnerável ali é que está sofrendo, que está morrendo mais no trânsito, que são por atropelamento, os motociclistas. Normalmente nessas áreas de baixa renda, as pessoas têm um transporte mais alternativo, é onde a gente tem um maior número de motocicletas e que é o grupo mais vulnerável no trânsito. Um outro aspecto importante também, gente, que eu li nesse livro é o seguinte: o custo econômico dos sinistros de trânsito. Então a gente tem aí, através de estudos internacionais, que o custo do sinistro de trânsito ele é de 1 a 2% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então no Brasil, que a gente teve aí no ano de 2023 um PIB de aproximadamente aí 10,2 trilhões, o custo dos sinistros de trânsito levantado por institutos de pesquisa foi de aproximadamente 72 bilhões de reais. Então, além da parte mais importante, que é a segurança das pessoas, a perca da vida, o trauma que um sinistro fatal ou um sinistro grave no trânsito acarreta na família e consequentemente na sociedade, a gente tem também esse custo
financeiro gigantesco através ali dos leitos de hospitais, do socorro, da pessoa não poder mais trabalhar, ficar afastada, dos estragos materiais também, queda de postes, etc. Enfim, é um custo gigantesco, né, de aproximadamente aí 80 bilhões de reais que é gasto no sinistro de trânsito no nosso país. Então a gente traz em discussão o tema, né? A gente tem uma dificuldade cultural de priorizar a segurança viária, e nesses países em desenvolvimento tem tantas coisas a serem feitas que às vezes os gestores, né, eles não têm como priorizar a segurança no trânsito, que consideram que o número de mortes talvez seja pequeno, mas as estatísticas mostram que a gente está vivendo uma verdadeira guerra no número de mortes e sequelados graves no trânsito. Então, recentemente eu acompanhei uma obra, por exemplo, onde fez a interferência e corrigiu a situação do risco de desmoronamento. Mas na parte da segurança viária, a gente percebeu que não foi feito muita coisa. Inclusive a rua ficou estreita, sem passagens para ciclista, para pedestres. Então nesses países, né, em desenvolvimento, a gente tem essa situação também de questão de prioridade dos recursos. Então o que nós queremos, né, o que nós precisamos é desenvolver essa cultura de segurança viária na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, e que realmente tenha prioridade dos gestores públicos nessa causa, para que a gente consiga reverter esse número alarmante que nos assolam. Olha para vocês verem, ó, na Suécia, na década de 1990, já foi desenvolvido lá um trabalho baseado no sistema seguro Visão Zero. Visão Zero, ele considera que a morte no trânsito ou o acidente grave é inaceitável. Então a Suécia já vem desenvolvendo essa teoria desde a década de 90, e a gente tem vários países que levaram a sério a segurança viária e tiveram resultados eficientes, conseguiram reduzir o número de mortes e lesões graves no trânsito. No Brasil, nós tivemos aí o Penatrans, que foi instituído através de lei em 2018, depois passou por uma reformulação em 2021, onde nós temos 6 pilares de atuações, que é gestão no trânsito, vias seguras, veículos seguros, socorro à vítima, fiscalização e educação no trânsito. Então a gente já tem instituído em lei esses pilares. Precisamos que realmente, efetivamente, essas políticas sejam implementadas para que a gente consiga reverter esse quadro através da mudança do comportamento do condutor, já que o condutor é um ator, né? Nesse cenário a gente tem aí os condutores, os veículos e as vias. Então o condutor é um ator nesse cenário que tem que se conscientizar, mas temos também a parte das vias. Nós precisamos de vias seguras, com artifícios que minimizem o erro humano. E precisamos também de veículos melhores, veículos seguros, né? Acaba que nesses países em desenvolvimento a gente tem uma frota de veículo mais antiga, né? Como tem essa situação aí, principalmente nessas regiões de baixa renda. Então pessoas andam com veículo às vezes sem condição de circulação, o que aumenta o risco de sinistro de trânsito. Então, pessoal, que realmente a gente consiga desenvolver essa cultura de segurança viária na nossa sociedade, para que tenhamos um trânsito mais seguro, com o conceito de responsabilidade compartilhada, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir vencer esse desafio e fazer com que esse número de mortes diminua, atendendo o nosso compromisso aí já na segunda década de segurança viária, que é a redução do número de mortes em 50%. Forte abraço a todos, valeu!